sessão ordinária de 19 de julho de 2023. Bom dia, desembargador Inácio. Bom dia de novo. Bom dia, desembargadora Fátima. Bom dia, doutora Ângela. Bom dia, demais servidores dessa Câmara. O primeiro, vou colocar em votação a ata da sessão passada. Como vota o desembargador Inácio? Como se manifesta o desembargador Inácio? Aprovar. Desembargadora Fátima. Pela aprovação, senhor presidente. Então, agora eu vou chamar os processos em pauta com sustentação oral. O primeiro da pauta é o 6.110, apelação número 0048453-23.2016. Apelante, condomínio Wellness Resort Apart Hotel. E apelado, Daikin Mac-Quai, Ar-Condicionado do Brasil Limitado. E outro. Vamos sustentar o doutor Lucas e o doutor Carlos, ambos pelo apelado. Estão presentes? É online. Fazer de novo o pregão. Apelação cível número 00484-53-23.2016. Doutor Lucas e o doutor Carlos se encontram no formato online? Presencial, cadê o... Não, os dois são online. Então, diante da ausência, o processo será encaminhado para a votação virtual. O segundo processo da pauta é o 6.32, apelação número 0200-331-39.2022. Apelante apelado José Inácio Gomes e apelante apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. Pediram para sustentar aqui pelo Bradesco o doutor Vitor Castro. Forma online. Está presente, doutor Vitor? Bom dia, excelência. Estou presente. Passo a palavra ao relator para conduzir o julgamento, desembargador Inácio Alencar. Eu pergunto ao doutor Vitor se ele dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para a sustentação oral. Obrigado. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, estimados desembargadores, o ilustríssimo membro do Ministério Público do Ceará. Iniciarei minha sustentação com um breve relato da ação que está sendo julgada nessa manhã. Trata-se de uma ação indenizatória, na qual a parte autora alega que foram realizados no seu benefício previdenciário descontos a título de empréstimo consignado que não realizou. Importante salientar nesse momento que o patrono da ré se habilitou nos autos no dia 3 de maio de 22, conforme se observa nas folhas 86 e 87, constituindo o doutor Antônio de Moraes Dourado Neto como advogado, solicitando que ocorra a intimação exclusiva daquele, sob pena de nulidade dos atos praticados, conforme prevê o artigo 272 do CPC. Ocorre, doutor julgadores, que não foi observada pela nova secretaria da Vara Única da Comarca de Jucás o pedido realizado por essa banca de advocacia, de modo que não foi dirigido ao patrono citado a intimação para apresentação de defesa. Houve ainda no dia 14 de junho do mesmo ano, momento que a secretaria citou pessoalmente a parte ré por meio eletrônico, porém sem enviar para o seu patrono a intimação. Houve, portanto, no processo em análise, flagrante supressão do direito de defesa do réu. Deixamos de apresentar a defesa, pois seu advogado não foi devidamente intimado para tal ato. O patrono da parte ré também não foi intimado sobre a aprovação da sentença, porém teve a ciência da citação por meio de seu cliente. Apresentamos a apelação no dia 17 de agosto de 22. A primeira intimação recebida pela parte ré foi em 15 de setembro de 22, quando foi aberto o prazo para a apresentação de contrarrazões. Foi apresentada posteriormente. Concluo minha sustentação, vai ser breve, excelências. Solicitando que seja observado o julgamento prolatado por essa mesma segunda Câmara há aproximadamente 2 meses no processo 0051-323, dígito 75 de 2021, 806-0160, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, que na ocasião prolatou um acórdão que reconheceu a nulidade de intimação devido à ausência de direcionamento para o doutor Antônio de Moraes Dourado Neto,
E foi um caso bem semelhante a esse. Reitero as razões apresentadas no recurso, de folhas 236 a 239, e peço que se anule a sentença, reconhecendo-se a invalidade da citação, por tratar de matéria de ordem pública, sendo concedido um novo prazo para a defesa. Eu agradeço a todos pelo seu tempo e pela sua atenção. Somente isso. A palavra ao eminente relator para proferir o voto. Emenda. Processo civil e consumidor, recurso de apelação, ação declaratória de nulidade contratual, empréstimo consignado, juntada de documento em sede de apelação, impossibilidade, preclusão temporal, ausência do contrato, ao in relapso. Montante indenizatório mantido, atendido aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Devolução dos valores de forma simples e em dobro, em relação aos descontos eventualmente realizados após 30 de 3 de 2021, entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, paradigma EA-RESP 676-608-RS, termo inicial dos juros de mora, súmula 54 do STJ, apelos conhecidos e parcialmente providos, sentença reformada em parte. Trata-se de recurso de apelações cíveis, interposta por José Inácio Gomes e Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jucás, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual com repetição de indébito e perda de danos. O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade e inexistência do contrato de empréstimo consignado de número 8038 62586, a condenação do réu, a restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais. O juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar um montante de R$ 3.000 a título de dano moral. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, não foi juntado pela parte acionada o instrumento de contrato ou de qualquer outro documento para comprovação da contratação, vindo a apelante somente em sede de recurso apresentar o referido instrumento contratual. No entanto, resiste a impossibilidade de se conhecer do presente documento, considerando que a sua juntada extemporânea e a ausência de justificação acerca de não juntada, no momento oportuno, principalmente por se tratar de documento novo, artigo 434 do CPC de 15, posto ser anterior até mesmo ao ingresso da ação. O extrato de empréstimo consignado do INSS, do promovente, colecionado aos autos, comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrente do contrato questionado da presente lide. O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo no direito autoral, haja vista que deixou de acostar aos autos o instrumento contratual e documentos pessoais do autor e o comprovante de pagamento do numerário e do empréstimo. A ausência do contrato válido que justifique descontos realizados no proventos de aposentadoria do consumidor, caracterizando dano in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do fato. Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerado ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que, como acurado, o montante indenizatório de R$ 3.000, em primeira instância, não merecendo qualquer reparo. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recurso repetitivo paradigma EAE-RESP 676608, da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé. Quanto à cobrança indevida, decorre de serviços não contratados. Todavia, o entendimento supra foi publicado com modulação dos efeitos, de sorte que a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30 de 3 de 2021. Quanto ao termo inicial do juro de mora dos danos morais, conforme pelo STJ, súmula 54, este flui desde o evento danoso, em hipótese de responsabilidade extra no caso dos autos.
Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos para lidar de parcial provimento, reformando em parte a sentença de origem para determinar que a repetição do indébito seja de forma simples, porém haverá incidência das parcelas em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados e nos proventos da consumidora após 30 de 3 de 2021, ademais fixo como marco inicial dos juros de mora dos danos morais a data do evento danoso, ou seja, o primeiro desconto dos proventos da demandante, mantendo a sentença inclusive com os demais pontos. É como voto, senhores pares. Como vota a desembargadora Fátima? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho o eminente relator. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para dar-lhes parcial provimento. Agora vamos ao 6.84 da pauta. Agravo de instrumento 062-8286-91.2023. Agravante, Cláudia Construções e Empreendimentos Limitada e outro. E agravado, Marco Aurélio da Silveira Salles e outros. O advogado Dr. Diego Pereira pede para sustentar pelo agravado. Passo a palavra à eminente relatora para a condução do julgamento. Pois não, senhor presidente. Doutor Diego, o senhor dispensa a leitura do relatório? Doutor Diego, aqui, do voto, assegura aqui o direito do seu cliente. O senhor, então, dispensa a sustentação oral? Excelência, nesse caso, sim. Pois não. Passo, então, a leitura do projeto de ementa. Agravo de instrumento, ação de resilição contratual proposta em face da pessoa jurídica e sócios, pessoa física. Decisão interlocutória de primeiro grau que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios. Decisão mantida. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, que a representa. A solidariedade nas obrigações contraídas pela pessoa jurídica não se presume. Aplicação do artigo 265 do Código Civil. Decisão interlocutória mantida. Agravo de instrumento não provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Construções e Empreendimentos Limitada, objetivando a reforma do provimento exarado pelo juiz da 2ª Vara Civil da comarca de Itapipoca, que nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor dos agravados, Construtora Silveira Salles Limitada, Marco Aurélio da Silveira Salles e Manuel Duca da Silveira Salles, acolheu a preliminar de legitimidade passiva dos sócios, pessoas físicas. 2. A controvérsia cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a preliminar de contestação, excluindo os agravados Marco Aurélio da Silveira Salles e Manuel Duca da Silveira Salles do polo passivo da lide. 3. Quanto ao tema em questão, sabe-se que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprio, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei. Ocorre que, por esse viés, impossível a responsabilização deles, sócios, por que agiram em nome da ré, que assumiu como pessoa jurídica, responder pelas consequências do ato formalizado de forma espúria. Afinal, os sócios não praticaram nenhum ato na condição de pessoa física, mas como representantes da ré, pessoa jurídica. A propósito, a despersonalização da pessoa jurídica é efeito da ação contra ela proposta. O credor não pode previamente despersonalizá-la, endereçando a ação contra os sócios.
recurso especial, não conhecido, RESP 282.266, do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Ari Pergenle, terceira turma, 5/8/2012. Por fim, para invocar a responsabilidade do sócio como garantidor solidário, era necessário que ele tivesse dado a aquiescência expressa quanto à sua responsabilidade pessoal pela obrigação contratada. Conforme se disso, o resultado o Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Agravo de instrumento conhecido não provido, decisão interlocutória mantida em seus termos. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanho integralmente o voto da Vossa Excelência. Como voto do desembargador Inácio? Acompanho na íntegra o voto da eminente relatora. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agora vamos chamar o 6.144 da pauta. Apelação número 01-21522-2-56.2017. Apelante, Usina Pumate S.A. e apelado, Jardins Distribuidora de Cereais e Representações Limitada. O processo da minha relatoria pede para sustentar, pelo apelado, o doutor Henrique Trigueiros. O braço aqui no lugar errado. Obrigado. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, Excelência. Doutor Henrique, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Certo. Doutor Henrique, eu vejo aqui que o resultado do julgamento alberga os interesses do seu constituinte, o agravado. O agravado não, o apelado. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa, nesse caso, a sustentação oral. Eu leio aqui o projeto de emenda. Nesse caso, sim, Excelência. Obrigado. Então, eu vou ler aqui a caixa alta da emenda, que, como está mantendo a decisão. Emenda, apelação cível, ação de obrigação de entregar coisa incerta, conversão da obrigação em perdas e danos, plano de recuperação judicial, ausência de cláusula de renúncia parcial do crédito para participação de leilão. A renúncia ao crédito não se presume e deve ser interpretada estritamente. Artigo 114 do Código Civil. Ausência de prévio consentimento do credor, inexistência de expressa estipulação da renúncia. Pretensão de afastar incidências do juro de mora, matéria a ser apreciada em fase de liquidação e cumprimento de sentença. Recurso conhecido e não provido. É como voto. Desembargador Inácio. Com o eminente relator na íntegra. Desembargadora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agora eu vou chamar o 6.30 da pauta. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, senhor. 6.30 da pauta. Apelação número 00-06185-80. Apelante, Epifânio José Almeida e Silva Júnior. E apelado, Gontran Representações Limitada. Processo da relatoria do desembargador Inácio Cortez. Pelo apelante, pede para sustentar o doutor Jackson Lima. O doutor Jackson Lima está presente? Por gentileza, você pode ver se ele está aí fora, doutor Jackson Lima? Doutor, só para... Eu esqueci de desejar um bom dia a todos antes de falar. Não. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Tem ninguém? Desembargador Inácio, o advogado não se encontra presente, então o processo seguirá a votação virtual.
Eu chamo agora o 6.108 da pauta, apelação número 0050-246-19.2021. Apelante, Francisco Leandro Ferreira da Silva e apelado Claro S.A., da relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Pede para sustentar pelo apelado, de forma online, o doutor Marlon Silva. Doutor Marlon Silva está presente? Vou chamar novamente. Apelação civil, número 0050-246-19.2021. Pede para sustentar pelo apelado, doutor Marlon Silva. Também não está presente. Seguirá o resultado da votação online. Chamo a julgamento o 6.27 da pauta, apelação número 01-21-818-78.2017. Apelante Sobe Empreendimentos Imobiliários Limitada e apelante VIP Imobiliária Limitada. Da relatoria do desembargador Inácio Cortez. Também tem uma apelante Lagoas Residência e Empreendimentos Imobiliários e apelado Rosilane Gomes dos Santos. A doutora Suelen de Souza pede para sustentar pela apelante VIP Imobiliária Limitada. Bom dia, doutora Suelen. Bom dia, excelência. Eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Inácio, para a condução do julgamento. Bom dia, doutora Sueli. Bom dia, excelência. Eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Pois Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral no prazo regimental. Muito obrigada. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores desembargadores, nos quais eu cumprimento na pessoa de seu presidente, membros do Ministério Público, serventuários e colegas advogados aqui presentes, os mais sinceros cumprimentos. Excelência, trata-se de uma ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de danos morais e materiais e restituição da taxa de corretagem, referente ao contrato firmado entre a parte apelada e uma das partes apelantes, a Lagos Residência. Na data de 13 de fevereiro de 2011, referente à compra de um lote localizado no município de Cascavel, cujo empreendimento nome Lagos Country e Resort. Inicialmente, irei explicar que a VIP Imobiliária é parte ilegítima no que tange à responsabilização sobre o referido empreendimento. Conforme depreende-se nos autos, a VIP Imobiliária é apenas sócia da Lagos Residência, não tendo nenhum tipo de responsabilização pela venda e pelo empreendimento. No tocante à responsabilização dos sócios, é definida na doutrina e na jurisprudência pátria que os sócios, em suas obrigações sociais, só respondem quando houver a desconsideração da personalidade jurídica, até porque aqui não preencheu os requisitos do artigo 50 do Código Civil e o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso aqui em questão, sequer foi avançada que houve a desconsideração da desconstituição da personalidade jurídica da empresa Lagos Residência, que desse causa à responsabilização de suas sócias. Com isso, senhores, a responsabilização integral do empreendimento é da apelante Lagos Residência. O magistrado de primeiro grau, em sede de sentença, julgou parcialmente procedente a ação, condenando as partes apelantes a pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e restituição da taxa de corretagem. Logo em seguida, irei explicar ponto a ponto, de forma objetiva, porque a sentença merece ser reformada. No primeiro ponto, refere-se aos lucros cessantes. Senhores, não há qualquer procedência nos autos pela comprovação documentação e fática dos valores que poderiam ter sido auferidos pela parte apelada pela não entrega do empreendimento. Excelências, o empreendimento ele foi devidamente entregue, inclusive com a constituição de associação com a finalidade de manutenção do empreendimento. Portanto, fica evidente que o alegado pela parte apelada não passa de pretensão injustificada e não comprovada, que levou lesão de cunho patrimonial e não patrimonial, que desse causa a justificar a pretensão à referida condenação.
No segundo ponto, refere-se à devolução da taxa de corretagem. O serviço de taxa de corretagem fica a critério das partes contratantes, nas quais estipulam a quem tem o dever a obrigação de pagar a taxa do corretor. Os tribunais superiores possuem entendimento do prazo prescricional em ações cujo objeto é a restituição de taxa de corretagem, que o prazo é de 3 anos. A ação foi ajuizada em 2017, a assinatura do contrato foi em 2011, portanto, 6 anos após, a parte apelada ajuizou a ação com uma de suas pretensões, que no caso é a taxa de corretagem, portanto, tornando-se prescrita a presente pretensão. No terceiro e último ponto, refere-se ao dano moral. Excelências, a parte apelada, em nenhum momento da instrução processual, demonstrou qual tipo de dano que ela sofreu. Apenas alegou que foi ludibriada pelas partes apelantes e que as partes apelantes agiram de forma ilegal. Com isso, não inexistiu no caso concreto prova fática e real de que as partes apelantes, inclusive a BIP imobiliária, participou do dano moral que ela sofreu. Com isso, diante da inexistência de prova concreta, merece reforma no sentido de indeferir o pagamento por dano moral. E, para finalizar, diante de tudo que foi apresentado e explanado, requer que o presente recurso seja conhecido e provido com a reforma da sentença. Muito obrigada a todos. A palavra é eminente relator para proferir o seu voto. Emenda. Direito processual civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, com restituição de taxa de corretagem, com pedido de tutela de obrigação de não fazer, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, relação de consumo, atraso da entrega do imóvel, legitimidade passiva das empresas sócias, administradoras não configurada, ausência de impugnação específicas aos fundamentos da decisão recorrida, inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida. Acho que só pela cabeça da emenda já dá para votar, mas se você quiser, eu leio todo o acordo. Eu dou para a advogada, se ela... Não, só a emenda, excelência, por favor. Não, ele está dizendo, ele leu a caixa alta da emenda. Se é necessário, lê o restante. Sim, por favor. O cerne da questão insiste em apreciar a possibilidade da reforma em tópico da sentença proferida em juízo, a qual, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e com restituição da taxa de corretagem, pedido de tutela de obrigação de não fazer, para julgar improcedentes os pedidos autorais, declarar a ilegitimidade passiva das empresas SOB e VIP imobiliária, a prescrição do pedido de restituição dos montantes pagos a título de taxa de corretagem, reconhecer a figura da corretagem, declarar a não configuração do dano moral e material e dos lucros cessantes. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso alega as recorrências a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a legitimidade das promovidas, sob empreendimentos imobiliários limitados e VIP imobiliária, por estas serem sócias da Lagos Residência e Empreendimentos Imobiliários Limitada, respondendo os sócios apenas quando houver desconsideração da personalidade jurídica, embora conste nos contratos particulares de promessa de compra e venda, folha 3991, a identificação da empresa Lagos Residência e Empreendimentos Imobiliários Limitada como promitente vendedora a SOB Empreendimentos Imobiliários Limitada e VIP Imobiliária. Constam no contrato como sendo suas sócias representantes e administradoras, ao mesmo tempo em que se confunde, pois encontram-se no memorial descritivo, no cronograma de obras, folha 92 e 93, bem como tem logo a marca desta no relatório do extrato bancário de Recife, 94 e 97 folhas, indicando que esta participou ativamente da cadeia de prestação de serviço. Assim, por força da aplicabilidade da teoria da aparência em prol do consumidor e pelas circunstâncias que envolvem o contrato de compra e venda, há de se reconhecer a responsabilidade solidária entre as incorporadoras, em face da expectativa criada da sua posição como terceiro interveniente do contrato. Isto, posto, responde pela reparação dos consumidores sempre que estes se sentirem
prejudicados na relação consumerista, seja por algum erro no produto ou falha na prestação de serviço, podendo até mesmo ser submetida à devolução dos valores pagos pelo consumidor, dando à causa a rescisão do contrato, súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se ainda que a Lagos Residência e Empreendimentos Imobiliários Limitada é uma sociedade propósito específico, SPE, conforme o instrumento de contrato particular de constituição, folha 265-274. As sociedades de propósito específico são criadas com a finalidade única de executarem um determinado empreendimento ou para desenvolverem um projeto específico. Assim sendo, estão incrementar a atividade em conjunto desenvolve. Nesse sentido, conforme preconizado pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelo vício no fornecimento dos serviços, independentemente de culpa, visto que a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou serviços nos termos do artigo 18 e 23 do CDC. No que diz respeito à admissibilidade recursal, à luz das normas contempladas pelo ordenamento jurídico brasileiro, colecionado pelo Código de Processo Civil de 2015 e do princípio da dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão, fica impedido o conhecimento do recurso, dentro da ausência do requisito formal, nos termos do artigo 1110, 1 e 3 do CPC. Recurso de apelação conhecido e em parte, e improvido na parte conhecida. É como vota, senhor presidente. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho o eminente relator. Resultado, a Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer em parte do recurso e negar provimento na parte conhecida. Obrigado, doutora Suelen. Obrigada, excelência. Chamo a votação o processo 6.18 da pauta. Apelação número 018-80-16-97.2017. Apelante Fábio Alessandro Sena Lima e apelado Banco Bradesco S.A. Processo da relatoria do eminente desembargador Inácio Cortez. Pede para sustentar pelo apelante o doutor João Filho. O doutor João Filho está presente? Sim. Doutor João, se ele dispensa da leitura do relatório. Dispensa, excelência. Doutor João, eu estou vendo aqui que... Doutor João é advogado do apelante. Do apelante, o recurso conhecido em parte e improvido na parte conhecida. Sentença mantida. Doutor João tem interesse em fazer a sustentação oral? Se tiver, faça. Sim, excelência, por favor. Pois faça a sustentação. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora Fátima, excelentíssimo desembargador relator, doutor Inácio, excelentíssimo membro do Ministério Público, doutora Procuradora de Justiça, nobres serventuários da Justiça, colegas advogados presentes, demais presentes. Trata-se de uma ação de indenização por cobrança indevida, combinada com danos morais, movida contra o Banco PAN S.A. e o Banco Bradesco S.A., em virtude de um empréstimo consignado realizado em que houve a promessa de portabilidade de um empréstimo contraído junto ao Banco Bradesco para a liquidação de empréstimos anteriormente contraídos junto ao Banco PAN. Como na sentença houve a exclusão do Banco PAN do polo passivo da demanda,
reconhecendo a ilegitimidade deste, e não houve insurgência na apelação, não nos reportaremos a nenhum documento e a nenhuma petição do Banco PAN que foram juntados no processo, de modo que nos referiremos à parte apelada exclusivamente, sendo o Banco Bradesco. Pois bem, após apresentadas as contestações, no caso especificamente a contestação do Banco Bradesco e a réplica da parte autora, foi proferido o despacho de folha 161 dos autos, que eu gostaria de pedir licença a Vossas Excelências para lê-lo na íntegra. Intimem-se os advogados das partes para, no prazo de 10 dias, a. informarem se têm interesse em realizar composição amigável, devendo apresentar minuta ou requerer a designação de audiência. B. Caso não seja possível a tentativa de conciliação, as partes deverão requerer as provas que pretendem produzir, ficando advertidos de que, no silêncio, será realizado o saneamento do processo e analisada a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Vejamos o que aconteceu logo em seguida, Excelências. A parte autora pugnou pela designação de audiência de conciliação, porque tinha interesse em uma composição civil. Já a parte apelada se limitou a informar que não tinha interesse em composição civil, sem juntar aos autos qualquer documento comprobatório. Inclusive, já não havia juntado nenhum documento comprobatório na contestação. Após essa manifestação da parte promovida, ora apelada, a parte autora, apelante, ainda acostou aos autos a petição de folha 170, em que reiterou o pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Esse pedido de inversão do ônus da prova, inclusive, havia sido formulado desde a inicial e na réplica, bem como agora nessa petição de folha 170. Logo após, já na petição, no despacho de folha 171, o magistrado, doutor juiz da 39ª Vara Civil, acatou o pedido da parte autora, apelante, e designou a audiência de conciliação, a qual, infelizmente, restou inexitosa, porque não houve interesse da parte promovida no acordo, como ela já havia anunciado previamente. Ocorre que, logo em seguida, a audiência de conciliação foi proferida a sentença sem antes haver o saneamento do processo ou sem antes haver o anúncio do julgamento antecipado da lide, como havia o magistrado indicado que faria no despacho de folha 161, e tampouco não houve o prévio indeferimento ou deferimento do pedido de inversão do ônus da prova que havia sido formulado em diversas oportunidades no processo, na exordial, na réplica e na petição de folha 170. De modo, Excelências, que entendemos que houve uma violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, além de uma violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. De modo que, nossa opinião, data máxima venha o entendimento de Vossas Excelências e do doutor magistrado da 39ª Vara Civil, houve na sentença um cerceamento de defesa por não haver sido anunciado previamente o julgamento antecipado da lide, não haver sido saneado o processo, se fosse o caso, e não haver sido indeferido ou deferido, de alguma forma, uma manifestação do pedido de inversão do ônus da prova. Eu gostaria, nessa oportunidade, de ler um trecho de um julgado desta colenda turma, que se trata do processo
017-0151-95.2016, de relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, julgado esse de 6 de outubro de 2021, em que, por unanimidade, esta turma entendeu que ficou configurado o cesseamento de defesa em razão da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como por ter sido julgamento improcedente por falta de provas, sem que houvesse sido oportunizada a instrução, né, a produção de provas em instrução probatória. Permitam-me, por favor, ler um trecho deste julgado. É certo que a ausência de fase instrutória nos feitos, que envolve pedido de produção de provas, não acarreta de per si nulidade da sentença, porque o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo já se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Contudo, o julgador deve, antes do julgamento da demanda, manifestar-se sobre o pleito de produção de prova, sobre o risco de configurar cesseamento do direito de defesa, tal qual ocorreu no caso concreto. Além disso, deve o magistrado indicar, via despacho saneador, os pontos controvertidos na demanda e, por conseguinte, determinar quais provas dever-se-ão produzir a fim de elucidar a controvérsia. Referido procedimento não for adotado em caso. Embora o destinatário da prova seja o juiz, este não pode sentenciar em desfavor da parte, afirmando que esta não teria comprovado o que alegou, quando não houve oportunidade de fase instrutória em razão do julgamento antecipado da lide. Ademais, configura cesseamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio às partes, bem como julgamento improcedente por falta de provas, sem que haja sido oportunizada sua respectiva produção. Inclusive, é mencionado aqui nesse julgamento o precedente do STJ, que é o recurso especial 128.62.73 de São Paulo, de relatoria do ministro Marco Buzzi. Portanto, excelências, por esse motivo, em virtude da ausência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, em virtude da ausência de despacho saneador e em virtude da ausência de prévio indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, entendemos que houve cesseamento de defesa na sentença e, por esse motivo, pugnamos pela anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao feito com a instrução probatória e, consequentemente, ao final, com a prolação de nova sentença. Muito obrigado. Eu vou ler aqui a emenda. Processo civil, direito do consumidor, apelação civil, ação de indenização por cobrança indevida com reparação de dano moral, pedido de exibição do documento, inovação recursal, cesseamento de defesa inexistente, inversão do ônus da prova indevido, prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, recurso conhecido em parte e improvido na parte conhecida, sentença mantida. Trata-se de apelação civil interposta por Fábio Alessandro Sena Lima, em face de sentença do juiz da 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou a ação de indenização por cobrança indevida com reparação de dano moral, extinta sem resolução do mérito, em relação ao promovido Banco PAN S.A., extinta, com resolução do mérito em relação ao Banco Bradesco S.A., ajuizada pelo apelante, face o Banco PAN e do Banco Bradesco S.A. O apelante alega, em suma, a inobservância das regras da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º do CDC, a ocorrência de cesseamento de defesa em razão da ausência de qualquer intimação para a produção específica de provas e a necessidade de produção de provas do juiz singular, exibição de documentos. Confrontando o pedido inicial com as razões de apelação, tem-se que o pedido de exibição de documento previsto no artigo 396 e 397 do CPC configura vedada inovação recursal, visto que a questão não foi submetida ao juízo de origem, inclusive em sede de embargo de declaração, sendo abordada apenas do recurso de apelação. Portanto, a questão não pode ser analisada diretamente
pelo tribunal, sob pena de ofensa do duplo grau de jurisdição. Ofensa ao duplo grau de jurisdição. Inexiste cesseamento de defesa alegado, eis que realizada a intimação para as partes requererem as provas que pretendiam produzir sob pena de julgamento antecipado da lide, ademais, em sendo matéria passível de demonstração meramente documental, como a dos autos, o julgamento antecipado é perfeitamente possível, ainda que se trate de relação consumerista, onde há a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não fica desonerada de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373.1 do CPC. Portanto, a inversão do ônus da prova, a depender do caso em análise, é faculdade do magistrado, que pode considerar a prova documental acostada aos autos suficiente aos delírios do feito. Recurso conhecido e em parte, e provido na parte conhecida, sentença mantida. Inclusive, a parte aqui foi intimada assim, observe que no despacho de folha 1, o magistrado assim determinou, intime-se os advogados das partes para, no prazo de 10 dias, informar se tem interesse em realizar composição amigável, devendo apresentar minuta ou requerer com designação de audiência. Caso não seja possível a tentativa de conciliação, as partes deverão requerer as provas que pretendem produzir, ficando advertido que o silêncio será realizado no saneamento do processo e analisada a possibilidade de julgamento antecipado da lei. É como voto, senhor presidente. Terminou, excelência? Terminei. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho integralmente o eminente relator. Então, a Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer em parte do recurso e negar provimento na parte conhecida. Obrigado, doutor João Filho. Obrigado. Eu chamo a julgamento o processo 6.116, apelação 0200-524-61.2022. Apelante, Cícero Pereira da Silva e apelado Banco BMG. Processo de relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Pede para sustentar pela apelante a doutora Rayane da Silva. Excelência, bom dia. Bom dia. Leandro, estou aqui, vou fazer a sustentação. Também estou constituído nos autos. Leandro Teixeira. Você tem procuração nos autos? Em quais folhas? Excelência, teria que abrir aqui os autos para ver. Mas está na mesma procuração da doutora Raine. Somos do mesmo escritório. Ok. Então, passo a palavra à eminente relatora para conduzir o julgamento. Não, senhor presidente. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, excelência, doutora Fátima. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, o senhor com a palavra para apresentar a sua sustentação oral. Muito obrigado. Bem, primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todos, senhor presidente, desembargador Inácio, desembargadora relatora, doutora Fátima, serventuários da Justiça, nobre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados e advogadas aí presentes e também presentes aqui na sala virtual. Excelências, o senhor Cícero, que é aqui o apelante, inicialmente é importante destacar que ele é uma pessoa de baixa instrução, agricultor que reside na zona rural do município de Pedra Branca e vive unicamente do seu benefício previdenciário, no caso. Ele vem sendo surpreendido por descontos indevidos em seu benefício. Descontos esses que o banco, ora apelado, alega que são descontos referentes à margem consignável do cartão de crédito. Que, na grande verdade, os bancos utilizam essa margem de cartão de crédito hoje como uma forma de empréstimo mesmo, né? Que o cartão de crédito teria a margem de 5% e eles utilizam essa margem acumulada com a margem dos 30% para aumentar a margem aí de empréstimo consignado. Ocorre, excelência, que nos autos de origem, MM Juiz de Piso entendeu que o banco apelado teria colacionado as folhas 87 a 95 uma via do contrato que comprovaria, de certo modo,
a contratação e a anuência do senhor Cícero em relação a essa margem consignável de cartão de crédito. Ocorre que o apelante ele não requereu nenhum tipo de cartão de crédito, assim como não fez nenhum tipo de empréstimo. É importante observar, excelências, que a via colacionada aos autos, as folhas 87 e 95, não é uma via original, é um contrato, na verdade, de adesão, em que foi colacionado uma cópia, em que não tem a assinatura do senhor Cícero em todas as laudas, não tem assinatura de testemunhas também no contrato, enfim. Lembrando aqui, como eu já falei na minha preambular, que o senhor Cícero é um senhor de pouca instrução. Então, muitas vezes, nesses bancos, eles são compelidos a assinar documentos que não sabem do que se trata. Informa o banco, as folhas 85 e 86, que teria sido creditado na conta do senhor Cícero 3 valores, de R$ 1.043,10, outro valor de R$ 536,36 e outro valor de R$ 205, totalizando assim R$ 1.784,43. Ocorre, excelência, que o banco informa que foram creditados esses valores, porém, analisando os autos, até a propositora da ação já tinha se descontado do autor, entendemos aqui de forma devida, R$ 8.258,25. Ou seja, praticamente 8 vezes, quase 8 vezes o valor que supostamente foi creditado na conta do apelante. Ademais, o contrato que está relacionado aos autos também não tem lá informando a data fim dos descontos, a data de cessação. Ou seja, todo mês o apelante sofre descontos de mais de R$ 100 em seu benefício, sem ter utilizado nenhum tipo de valor. Na verdade, os descontos aí são abusivos. O consumidor ele vem sofrendo esses descontos. O apelante, ele mesmo que tivesse utilizado os R$ 1.784,43 depositado em sua conta, esse valor já estaria mais do que pago, tendo em vista que hoje ele já pagou mais de R$ 8.000 em relação a esse empréstimo. Ademais, como já relatado, esse contrato é um contrato de adesão, não possibilitou ao consumidor discutir suas cláusulas, enfim. Tendo em vista toda essa situação, apesar da respeitável sentença de PIS ter entendido pela existência do contrato, ela não adentrou ao mérito da ação, não analisou o contrato em si, não analisou toda a situação exposta fática aqui colocada. Sendo assim, a gente requer a reforma da sentença para que seja entendido pelos descontos indevidos, seja anulado o contrato e seja possibilitado ao apelante indenização de cunho moral, conforme termos da inicial. É o que se requer, agradeço desde já a vossas excelências. Palavra eminente relatora para proferir o voto. Pois não, senhor presidente. Faço então a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Apelação. Recurso de apelação, ação de indenização por cobrança indevida, combinado com danos morais e materiais. E pedido de tutela de urgência, cartão de crédito de margem consignável, sentença de improcedência, pretensão de reforma, regularidade do negócio jurídico questionado, contrato assinado e documentos pessoais apresentados, validade do instrumento, ato ilícito inexistente, não obstante sua validade, a possibilidade do acolhimento do pedido de cancelamento do contrato, na forma do artigo 17 da Instrução Normativa INSS-PRES número 28 de 2008. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. Cuida-se de recurso de apelação da parte autora, adversando sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da ação de indenização por cobrança indevida, combinado com danos morais e materiais em desfavor da instituição financeira apelada. O cerne da demanda consiste em verificar se o contrato 46973-515, que tem como código de reserva de margem RMC, foi ofertado ao apelado com as informações necessárias sobre a modalidade cartão de crédito com código de reserva de margem consignado,
em RMC. A parte promovente alega que, mediante histórico de consignações do INSS, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato guerreado na preambular, são indevidos, tendo em vista que não contratou o referido cartão de crédito. Ademais, requer ainda seu cancelamento, posto que inexiste previsão de termo final para a quitação do débito. Em análise das provas colacionadas, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do encargo de ressachar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, tipo 373.2 do CPC, uma vez que produziu prova quanto à regularidade da contratação, folhas 84 e 91. Ademais, ficou comprovado, através do contrato, que o dever de informação claro e adequado foi prestado ante a expressa autorização do referido desconto, mediante assinatura do contrato de folha 8791. Portanto, ausente qualquer cobrança indevida ou qualquer comprovação de ilícito cometido pelo banco apelado, em virtude do livre consentimento das partes em celebrar o negócio em questão, conclui-se que não há de se falar em indenização por danos materiais ou morais. Por fim, há de se levar em consideração também que o autor se beneficiou dos depósitos realizados pela ré em sua conta, vez que nem sequer atacou a prova documental trazida aos autos, corroborando a tese de que tinha ciência da natureza do contrato impugnado. Desta feita, considero que o contrato é plenamente válido. Destarte, e, não obstante o reconhecimento da validade do negócio jurídico, não há óbice em acolher o pedido de cancelamento do referido cartão com margem consignável, ante a previsão expressa do artigo 17-A da Instrução Normativa do INSS/PRES, número 28/2008, haja vista que, independentemente da discussão sobre a legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento de cartão de crédito a qualquer tempo, ainda que existente débito com a instituição financeira, ocasião em que esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício. Eventual saldo devedor remanescente deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Como voto do desembargador Inácio? Acompanho integralmente a eminente relatora. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, excelências. Bom trabalho. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa Câmara. Bom dia. Eu chamo a votação, julgamento agora, o processo 6.17, apelação número 0111-876-22.2017. Apelante, Echo, Empresa de Serviços Hospitalares S.A., e apelado Suporte Nutricional e Quimioterapia Limitada, da relatoria do desembargador Inácio Cortez. Pede para sustentar pelo apelado o doutor Paulo André Aguiar. Passa a palavra ao eminente relator para conduzir o julgamento. Doutor Paulo está presente? Bom dia, doutor Inácio. Bom dia, doutor Everardo. Não estou vendo Vossa Excelência aqui, não, mas... Doutor Paulo. Estou aqui, doutor Inácio. Olha, aqui o senhor é advogado da apelada, né? Isso. O senhor dispensaria a leitura do relatório e a sustentação oral, porque o acordo é favorável ao seu constituinte. Dispensa, excelência. Pois não. Então, vou ler aqui o acordo. Direito processual civil, recurso de apelação, ação de cobrança, alegação de ausência de apreciação de prova não acolhida, documentação farta e comprobatória do débito, previsão contratual de repasse dos valores a promovente, comprovação de pendências de repasse, obrigação do apelante, ausência de previsão de glosa pelos planos de saúde, apelação conhecida e provida, sentença mantida.
Trata-se de apelação civil interposta por Hospital Monte Clínico S.A. Limitada, em face da sentença proferida pelo juiz da 38ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por suporte nutricional e quimioterapia limitada em desfavor do apelante. O apelante alega, em suma, a ausência de apreciação da prova apresentada acerca do acordo realizado para pagamento de uma parte da dívida, a ausência de obrigação do promovido no pagamento de valores não recebidos dos planos de saúde, eis que glosado por estes. A não apresentação das faturas detalhadas referente aos serviços prestados a 3 pacientes descritos no recurso. A alegação de que, por força contratual, o hospital somente é obrigado a repassar, após a dedução do que lhe competia, o que efetivamente recebera do respectivo plano de saúde, ou seja, de que há previsão para a suposta glosa feita pelos planos. Não se sustenta, não há documento que comprove tal afirmação, cabendo ao apelante a cobrança aos planos de saúde dos valores devidos para a efetivação do devido repasse a promovente, eis que apenas pelo hospital era exequível. Artigo 247 do Código Civil. O apelante aduz ainda que a promovente não apresentou as faturas detalhadas referentes aos 3 pacientes. No entanto, foram apresentados documentos que comprovam os resumos das contas, indicando valores de material e medicamentos utilizados dos pacientes, sendo suficiente para demonstrar os serviços prestados. Portanto, o promovido não apresentou fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da demandante, onde que lhe cabia artigo 373, inciso 2 do CPC. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida. É como voto. Como vota a desembargadora Fátima Loureiro? Acompanhando o relator, senhor presidente. Eu também acompanho integralmente o eminente relator. Anunciando o julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. Encerrados os processos de pauta com pedido de sustentação oral, passa agora aos processos com requerimento de pedido de preferência. Chama aqui a julgamento 6.188, apelação número 00283-16-66.2009. Apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado Libra Ligas do Brasil S.A. e outros. Pedido de preferência feito pelo Dr. Francisco Dias Filho. Processo da minha relatoria. Eu passo aqui a ler o projeto de ementa. Embargo de declaração em apelação civil, julgamento conjunto de ação de execução e embargos de terceiro. Acórdão que determinou o retorno dos autos para o regular prosseguimento. Recurso especial, devolução do recurso à turma julgadora para análise de omissões, embargos conhecidos e parcialmente providos. Ainda sob a relatoria do doutor desembargador Teodoro Silva Santos, foram julgados os embargos de declaração interpostos pela parte ré executada, no sentido de negar provimento. Contra esta decisão, foram interpostos recurso especial e, no julgamento deste, determinou a remessa dos autos a esta Câmara para reapreciação das omissões verificadas. Cuida-se de embargos de declaração oposto contra acórdão que reformou a sentença, que julgara procedente os embargos do devedor e, consequentemente, extinguiu a ação de execução, lastreadas em 2 confissões de dívida. A procedência da ação anulatória da fiança prestada, afastando a legitimidade do recorrente Cândido Kinderé. A princípio, passo a analisar a alegação de omissão quanto à procedência da ação anulatória de fiança prestada sob de número 0060075-48.2009, afastando a legitimidade do recorrente Cândido Kinderé. Denote-se que no referido processo esse que eu falo que é a anulatória de fiança, Valéria Vieira Kinderé promoveu a ação anulatória de fiança em desfavor da parte ré, Companhia Energética do Ceará, cujo objeto era a anulação da fiança prestada por seu marido, Cândido da Silva Kinderé, sem outorgo Sória, nos contratos identificados como TC, DEFIN, EPJ 337/95 e TC, DEFIN, EPJ 507/95. Sucede que, nos referidos autos, foram interpostos recurso especial, folha 177/185,
cujo único capítulo recorrido tratou acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, não tendo havido insurgência acerca do reconhecimento da nulidade da fiança. Houve o efetivo trânsito em julgado da matéria. Nesse sentido, quando da prolação da decisão colegiada nos presentes autos, cuja data de julgamento foi em 25 de 1 de 2017, não havia razão para se entender que não havia razão para se entender que não havia julgamento definitivo acerca da nulidade da fiança prestada por Cândido Silveira Kinderé. Assim, tem o que merece provimento os presentes embargos para que seja reconhecida a omissão quanto à existência de decisão com trânsito em julgado acerca da nulidade da fiança prestada, consequentemente, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade de Cândido Silva Kinderé para figurar no polo passivo da presente ação, em conformidade com a sentença. Da inexistência de garantia sobre os bens do devedor, de acordo com os documentos juntados aos presentes autos, folhas do 24/32, 33/38 e 39/42, verifica-se que Maria de Lourdes da Silva Kinderé figura na posição de fiadora, bem como percebe-se que nestes inexiste cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Por esta razão, a recorrente pode, de fato, indicar bens pertencentes à devedora para que sejam expropriados, antes que seja observada a eficácia jurídica da garantia prestada nos moldes do artigo 794 do CPC. Portanto, aqui. Ficou falha aqui, eu vou ter que pegar aqui do sistema, só um minuto. A impressão não saiu, o item da emenda. Então, vou pular aqui. Portanto, na hipótese, andou bem a sentença quando acolheu a ilegitimidade passiva suscitada, indicando o que dispõe o artigo 827 do Código Civil, sendo subsidiária a responsabilidade dos fiadores, a teor do artigo alhures, deverá primeiramente o reclamante recorrido intentar a demandada em face do devedor principal, para somente assim, se necessário, ajuizar a demanda contra os devedores subsidiários. Nesse sentido, merece provimento o recurso para que seja sanada a omissão quanto à verificação da ausência de renúncia ao benefício de ordem. Desse modo, devendo ser reconhecida a ilegitimidade de Maria de Lourdes da Silva Kinderé e de Cândido da Silva Kinderé. Da ocorrência de preclusão da questão de desnecessidade de juntada dos documentos que permite acompanhar a evolução do débito e da incompletude do laudo pericial. Do julgado recorrido, denota-se que este constou expressamente que a sentença apelada foi procedida de ação revisional e de ação indenizatória movidas pela parte autora, realizando perícia contábil que consta em folhas 75/140, SAG-SG, documento que contém cálculos hábeis a demonstrar a evolução do débito de modo satisfatório e permitir a defesa da parte executada, ora apelada, que, se assim desejar, deverá apontar os equívocos e provar o excesso de execução conforme precedentes do STJ. No entanto, deixou de se manifestar sobre o argumento de que o laudo pericial seria incompleto por retroagir apenas a 1995, enquanto a origem do débito data de 1988, bem como da ocorrência de preclusão quanto à necessidade de juntada deste, o que se passa a integralizar nesse momento. Embora o executado alegue a necessidade de juntada de documentos que permite acompanhar a evolução do débito, desde a origem, tem-se que o reconhecimento da força executiva dos contratos de confissão de dívida encontra-se incerto no artigo 585(2) do CPC de 1973, bem como já está sumulado no Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o que dispõe o enunciado de súmula 300. Diz a súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Nesse sentido, embora a embargante alegue a ocorrência de preclusão quanto a esse ponto, como se disse,
cabe ao julgador constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. O fato de entender como desnecessária a apresentação com a petição inicial dos contratos que deram origem à dívida confessada e da evolução do débito a eles referentes, não implica em afronta às prescrições legais. Ora, como o próprio instrumento de confissão de dívida contém um valor reconhecido pelo devedor e que subscreveu, bem como o prazo de vencimento e os encargos de adimplemento e inadimplemento sobre ele incidentes, forçoso reconhecer que é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, é irrelevante a circunstância de ter ou não havido novação, cuja ausência acarreta tão somente a possibilidade de rediscussão dos pactos originários, para aferir eventual ilegalidade, súmula 286 do STJ, e, por conseguinte, o afastamento de excesso na cobrança dela decorrente, mas não tem um condão de retirar a força executiva do contrato de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Das assinaturas e da executividade dos instrumentos. Embora se reconheça a omissão quanto à análise das assinaturas presentes no instrumento, entendo que inexiste qualquer invalidade capaz de comprometer a liquidez, certeza ou exigibilidade do débito em relação ao TCD/DEFIN EPJ número 337/95. No outro passo, no que tange ao TCD/DEFIN EPJ número 507/95, folhas 39 e 42, denota-se que da decisão recorrida, o douto desembargador Teodoro Silva Santos entendeu pela mitigação da necessidade de duas assinaturas de testemunhas, a conferir a executividade do título. Ocorre que, embora as confissões de dívida sejam oriundas de contratos empresariais, com instrumentos assinados por fiadores e avalistas, a apresentação é lastreada nos instrumentos de confissão de dívida, a fortiori, sendo necessário que se vislumbre a presença dos requisitos quanto a esses instrumentos. Acerca disso, a legislação e a jurisprudência são claras quando estabelece que o documento particular, sem a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do artigo 585, inciso 2 do CPC de 73, desautorizando, portanto, a utilização de via executiva para a cobrança de crédito nela escrito. Agravo interno no ARESP 881.090 de Minas Gerais, relator ministro Marco Aurélio Buzzi, quarta turma, julgado em 21/11/2017. Concluo que a decisão recorrida restou omissa quanto ao embasamento das circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas num documento particular, que ora se executa, porquanto o balanço dos elementos de convicção amealhados não permite a excepcional mitigação da exigência contida no artigo 585, inciso 2 do CPC, artigo 773 e artigo 784, inciso 3 do CPC de 15. Desta forma, concluo com o seguinte resultado: recursos conhecidos e parcialmente providos para 1. Reconhecer a omissão quanto à existência de decisão transitada em julgado acerca de nulidade da fiança prestada, devendo ser mantida o reconhecimento da ilegitimidade de Cândido da Silva Kinderá para figurar no polo passivo da apresentação, em conformidade com a sentença. 2. Sanar a omissão quanto à verificação da existência de garantia sobre os bens do devedor, de modo a reconhecer a legitimidade também de Maria de Lourdes da Silva Kinderé. E 3. Admitir a omissão quanto à verificação da irregularidade das assinaturas, bem como quanto ao embasamento das circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento que ora se executa, aplicando os efeitos infringentes para que seja mantida a sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento de ausência de executividade do TC-DEFIN EPJ número 507/95. No entanto, não havendo de se falar na modificação do acordo recorrido quanto ao reconhecimento da existência de executoriedade do TC/DEFIN EPJ 337/95, com a consequente remessa dos autos ao juiz ACO para regular prosseguimento da execução em relação à Libra Liga do Brasil S.A. quanto a esse último título. É como voto. Desembargador Inácio. Acompanhe Vossa Excelência na íntegra. Desembargadora Fátima Loureiro. Analisando o voto ontem e hoje, acompanhando atentamente aqui a sua apresentação do voto, é que eu vejo mais destaque a forma precisa,
analítica de Vossa Excelência a todos os itens que foram apontados. Realmente o voto é brilhante e eu acompanho Vossa Excelência, ratificando assim o meu voto provisório. Obrigado, Excelência. Então, anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. São 2 embargos, doutor Dias, e são julgados conjuntamente. Perfeito. Tá. Bom dia, doutor Dias, e obrigado. Eu agradeço, né, a atenção de Vossa Excelência, da desembargadora Fátima e do desembargador Inácio. Desejo um dia abençoado, né, para todos, né, para todos os servidores, para a doutora procuradora, né, e parabenizo também o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Então, terminados os processos, agora eu passo. Tem. Certo. Que não tem aqui, né? Certo. Processos, primeiro vamos retirados de mesa, né? Processos retirados de mesa, da relatoria do desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, apelação cível 012-8052-13.2016 e apelação cível 0051-250-87-2020. Agora tem outro processo aqui retirados de pauta. Primeiro da relatoria aqui do desembargador Inácio Cortez, processo 016-0117.-61.2016 e da relatoria da desembargadora Fátima Loureiro, agravo interno cível 012-8060-87.2016, apelação 02-27081-94.2020, apelação 0044-600-47.2012 e apelação 00-511-33-73.2020, todos da relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Bom, terminado os processos e os citados processos retirados de mesa e de pauta, passo a palavra agora para o eminente desembargador Inácio para as considerações finais. Vossa Excelência já proclamou que os votos provisórios... Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com os votos dos eminentes relatores. Agora, as considerações finais, desembargador Inácio. Só que logo, logo estarei aí. Seja muito bem-vindo, como sempre. Desembargadora Fátima. Pois não, senhor presidente. Desembargador Inácio, que já é também meu eterno presidente, você faz muita falta, viu? Então, aguardamos aqui ansiosamente seu retorno presencial. E eu quero parabenizar o desembargador Averato pela condução dos trabalhos, assim como o desembargador Inácio também já se tornou meu eterno presidente. Desejo uma ótima semana para todos, o resto de semana, e até a próxima, se Deus quiser. Doutora Ângela, quer falar alguma coisa? Eu desejo um dia bem feliz para todos. Obrigado. Eu, da mesma forma, agradecer a participação de todos vocês, essa sessão que transcorreu de forma bastante célere, e dizer que é sempre um prazer estar aqui e também um prazer estar presidindo pessoas tão importantes como vocês. Agradecer aqui os servidores, doutora Kátia, assessora doutora Lana, também a assessora aqui hoje presente, doutora Maria Eduarda, e a assessora aqui da doutora, como é seu nome? Doutora Paula. Então, um bom dia a todos e declaro encerrada a presente sessão.